Muito bem. Então, nosso mantra inicial, Om Namô, Gurudev Namô. Então, a primeira coisa é fechar os olhos, desligar um pouquinho do externo, voltar-se para dentro, olhando para você, né, de uma forma muito amorosa, muito compassiva. Veja se você está sentado sobre os isquios, deixa a sua coluna bem ereta. Conecta com a respiração, vai respirando mais devagar, profundamente. E vamos então unir as mãos em oração, nos conectar com os mestres e com a nossa sabedoria interior através do Adi Mantra. Inala profundo, exale, inale para entoar. Om Devena. Om Guru Devena. Om Gurudevena. Inala, exala, relaxa a posição. Adri, você vem? Ele vai falar um pouquinho, né? A gente programou desse jeito, né? Todo mundo vai falar um pouquinho, dar uma prática, ou fazer alguma coisa. Então, vamos lá, né? O motivo do nosso encontro hoje é falar um pouco para as mulheres com as mulheres. Então, nós vamos trazer agora um tema de meditação, né? Por que meditar, né? A meditação para todos, né? É uma forma de você trazer a tua mente sob o seu comando, né? Quando nós meditamos, nós temos uma mente que vai se tornando meditativa e diante das situações da vida, a gente sempre vai ter um equilíbrio para agir, porque a gente vai perceber o que tem de negativo na situação, o que tem de positivo, e com a nossa mente neutra, nós vamos balancear e fazer as nossas escolhas. Para nós mulheres, a meditação é de grande importância, porque nós já somos muito intuitivas. Isso porque o Criador, ele nos deu também essa capacidade da criação, né? Nós podemos criar através de trazer um ser a esse mundo, nós podemos criar situações de conforto, de aconchego, de atenção, né? A mulher faz isso assim com muita facilidade. Então, quando a mulher medita, ela encoraja a mente dela. Ela consegue estar mais próxima a essa intuição, utilizar-se mais dela, e também como é muito importante para nós a meditação, é de grande importância também exercícios físicos e a oração. Então, esses três pontos são muito importantes, porque nós somos seres que temos uma conexão muito grande com o que é superior, porque nós somos co-criadores, né? A mente da mulher funciona em três estágios, né? Diante de uma situação. O que é, o que pode ser feito e qual a possibilidade de se transformar ou realizar. O homem, ele pensa assim, o que é, o que pode ser feito, o que eu ganho ou perco com isso. Não existe o certo ou errado, mas é a condição de um homem e de uma mulher, né?
Então, como nós temos é o nosso modo de ser, né? Esse modo de pensar dessa maneira, quando a gente utiliza a nossa comunicação, a nossa projeção, isso é muito intensificado. É muito importante que a gente tenha bastante consciência que nós somos muito criadoras. Então, o que a gente fala, né, a respeito de outra, do outro e de nós mesmos, é muito fácil de se realizar. Então, nós devemos sempre ter bastante consciência quando nós formos falar. Primeiro, se é verdade aquilo que eu vou falar. Vale a pena, é verdade? Passa por essa primeiro. Depois, se o que eu vou falar tem necessidade, precisa ser falado. E terceiro, vai prejudicar alguém? Se passou pelas peneiras, se a tua intenção é de elevação, é a hora de você falar. É muito importante, né, que a gente tenha essa consciência de usar a nossa comunicação. Normalmente, algumas impressões que ficam na nossa vida, por situações que a gente já viveu, faz com que a gente comece a repetir padrões. A gente sabe que vai dar errado uma coisa que a gente já fez e deu errado, né? Aquele tipo de comportamento, e a gente fala, não, dessa vez eu vou fazer diferente, vou fazer diferente, e chega de hora, repete um padrão. Então, aí é que entra a yoga, porque a yoga, ela nos dá a capacidade de nos conectar com o nosso ser através de uma comunicação muito verdadeira, sem confrontos. A gente consegue, com a meditação, que é um dos pontos altos da yoga, estar no espaço em que a nossa mente se comunica muito bem nós nos comunicamos com a nossa mente se comunica muito bem com o nosso corpo. Mas a gente, quando fica sabendo, né, nossa, eu sei que esse tipo de atitude não funciona, eu vou mudar, só a nossa vontade muitas vezes não é suficiente, né? Então, a meditação é uma forma que você tem de trabalhar isso. Existe uma meditação em Kundalini Yoga chamada Kirtan Kriya. Essa meditação é uma meditação que ela consegue atuar numa área do cérebro onde os padrões se formam. Então, quando a gente já começa a olhar a vida diferente, já está mais conectada a si mesma, e tem vontade, né, e vê que aquele padrão não funciona mais, e a gente faz uma meditação como essa, a gente consegue deixar velhos padrões e que novos padrões comecem a existir. E a gente, então, vive de uma forma mais equilibrada e mais plena. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou convidá-las para a gente fazer essa meditação. Essa meditação, ela utiliza um mantra. Em Kundalini Yoga, a gente utiliza mantras. Man quer dizer afinar. É como se afinasse as cordas de um violão. Mantra. Então, a gente utiliza o mantra porque tem uma tecnologia de palavra. A gente bate a língua lá em alguns pontos e aí a gente ativa as áreas do cérebro que a gente quer atingir. O mantra é Sa, Ta, Na, Ma. Sa quer dizer infinito, Ta, vida, Na, morte ou transformação, e Sa, Ta, Na, Ma. E Ma, ressurreição, o ciclo da vida. A gente vai cantar o mantra primeiro na voz normal.
E cada vez, cada palavra do mantra que a gente falar, a gente vai tocar uma pontinha de dedo com o polegar. A gente começa com o polegar e indicador, sempre. Sa. Depois polegar e dedo médio, tá. Depois polegar e anular, na. E polegar e mínimo, na. Aí, a hora que acabou, volta polegar e indicador. Sempre no começo, tá? Começou o sa, é aqui. Além disso, a gente vai cantar o mantra, tocar a pontinha dos dedos e ainda vai fazer uma visualização. A gente vai imaginar uma luz que vem do alto, penetra pelo topo da nossa cabeça e sai mais ou menos na região, no ponto entre as sobrancelhas. Segundo os ensinamentos, vai haver uma conexão entre duas glândulas quando a gente faz essa visualização. A glândula pineal e a glândula pituitária. Então, a gente vai cantar Sadhanama e vai fazer essa visualização. Ainda, nós vamos cantar numa voz normal por um tempo, numa voz do sussurro depois vamos cantar numa voz do espírito, que é só mentalmente, e depois voltamos ao sussurro e à voz normal. Mesmo na hora que a gente estiver só vibrando o mantra, nós vamos tocar a pontinha dos dedos da mesma forma. Tá? Alguma dúvida? Não? É uma meditação só de 6 minutos, tá? Durante a meditação, se você precisar, estica as pernas, tenta manter a coluna bem retinha enquanto você faz. Vai colocar um mantra para mim? Pessoal de casa também. A música que nós vamos ouvir, ela vai estar nos tons de voz já. Vai estar a voz normal, vai passar para o sussurro, voz do espírito, volta ao sussurro e voz normal. Tá bem? Vivam essa experiência. Em posição fácil, dentro do possível, a coluna retinha. Pessoal de casa, se não ouvir, por favor, né? Nos avisem. Você vai fechar o som depois, né? Vamos lá, então. Satanama, 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 Satanama,
profundamente. Expire, relaxa. Perceba agora a tua mente, perceba a tua respiração. Relaxem. Se quiserem, estiquem as pernas, fiquem as pernas. Espero, né, que vocês possam experimentar mais vezes, né, essa técnica e perceber o efeito dela nas suas vidas. Graças. Obrigada. Eu ponho aqui para melhor, né? Para você te ver. Tá. Ah, então sempre aqui na. Eu perdi o que a Adriana falou. Foi a Adriana que falou que mereceu aplausos. Assim, Vamos aplaudir, eu também acho que merece. Até porque palmas têm vibração, né? Então, você não estava aqui, garoto. Meninas, que delícia. Nossa, depois, né, disso, a gente já está num outro lugar, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Que conexão que é quando nós estamos entre mulheres. Só uma mulher para entender, né? Quanto que nós conversamos umas com as outras, às vezes só de estar perto. Parece que a gente se sente, se percebe diferente, né? Eu sou a Tatiana, para quem não me conhece, eu sou terapeuta aqui no Alegre Viver. A minha formação é em psicanálise, mas eu nunca consegui imaginar nenhuma atividade profissional que você acessasse só o corpo. Ainda mais quando se trata da saúde e da saúde mental, né? E aí eu fui fazer vários cursos de técnicas energéticas, e entre elas é a Tise, que eu sou muito apaixonada. É tão transformador, porque você não acessa só o psíquico. Tudo bem que a psicanálise ela vai no inconsciente, ela vai nos recalques, mas de uma forma de se entender, não de sentir. E a Tise, ela acessa esse campo sutil. Então, nós somos corpo físico, energético e espiritual, né? Somos uma tríade. Não dá para cuidar de alguém sem olhar para os três âmbitos, né? E essa sempre foi minha busca. Eu vou contar um pouquinho da minha história, e como que eu cheguei a ser terapeuta, né? Como que eu cheguei aqui. Eu fiquei sem nenhuma mulher perto de mim. Por isso que eu falo, gente, isso aqui é de uma riqueza impressionante. Eu morava em outra cidade, minha família é paulista, né? Nós somos de São Paulo. Eu vim pra cá casada e vim sozinha, sem parente, sem família, sem ninguém. E foi o momento mais difícil e mais transformador que eu vivi. Eu já tinha perdido meu filho, eu estava longe da minha família e eu não tive uma família de mulheres, muitas mulheres por perto. A minha mãe nunca foi uma mãe que conversa, que explica as coisas. Tanto que eu vivi uma relação muito abusiva e eu não compreendia que aquilo era um abuso. Olha o tamanho da complexidade do não entender. Então, eu lembro também quando uma colega de trabalho falou assim: Mas ele fez isso? Isso é um ataque de ciúmes. Gente, eu nunca pensei que isso é ciúmes. Que louco será? Entende? Parece que existe uma venda no feminino que nós vamos aumentando a nossa régua, o nosso nível de aceitação e tolerância. Então, eu vivi tudo isso. E, como eu disse, eu fui mãe, perdi meu filho e mudei para cá e fiquei totalmente sozinha, sem ninguém. E eu falo que ali foi muito, muito doloroso, mas foi o que me levou até onde eu estou hoje. Porque aí eu tive que dar um mergulhaço dentro de mim. E aí eu descobri a meditação. Então, tudo que é sobre meditação também, né? Eu descobri, e aí eu não tinha um lugar para meditar. Onde que se medita, gente? Não tem um, pelo menos não conhecia, pesquisei nada. Então eu fui para a internet e fui aprender a meditar sozinha. Então eu punha lá minha almofadinha e era uma meditação mais guiada, assim, não tinha
os mantras, eu vim descobrir isso depois no Kundalini, que é muito legal. E fui estudar, fui meditar sozinha, e depois descobri que tinha meditação que podia fazer andando, eu achei o máximo. Claro que tem que ter um nível de profundidade, assim, de monge, né? Você andar na rua meditando sem desviar, né, muita atenção. E nesse processo, por que que eu estou contando a minha história? Vocês vão entender. Estudando e me aprofundando em mim, eu comecei a perceber que eu precisava dessa conexão de pessoas, de mulheres. Quanto que eu não entender o que era ultrapassar esse limite do que você aceita, e aqui eu não estou falando só do marido, no ambiente de trabalho, de qualquer pessoa, quanto isso te submete a situações terríveis, e quanto nós não temos a noção e a percepção disso. Então, você vai aceitando receber pouco, você vai colocando todo o entorno em prioridade e você vai se abandonando. Quando eu fui fazer, e assim, só um parêntese aqui, eu não era uma pessoa que vivia alienada, porque eu nasci no lar espírita, eu trabalhava com mediunidade desde muito pequena, entende? Não é nesse caminho de conhecimento, é de entendimento mais amplo, mais global, sobre o que é o feminino, sobre saber se impor, sobre tolerância, aceitação, limites. Quanto eu não sabia o que que era limites. E eu estava fazendo tudo para que as coisas dessem certo e eu sempre muito negligenciada, muito no canto. E eu fui, eu brinco, né, que eu deletei, zerei, né, resetei a minha vida. E aí, realmente, eu floresci. Como eu acho que, assim, é tão lindo quando você vê alguém que banca o processo de se conhecer em profundidade, sem desvio de rota, sem entorpecimento. Os padrões que a Adriana falou tão bem, quanto a gente começa a estar lúcida, consciente, quando você começa a meditar e se conhecer, que você observa, inclusive, que é um padrão de repetição, né? Claro que a psicanálise vai fazer uma análise sobre isso, mas é um lugar também confortável, né? É fácil repetir, é um lugar que eu conheço. Então, pode estar doendo, queimando, espetando, mas é um lugar conhecido. Então, tem vários, né? Mas tudo isso mostra quanto nós estamos perdidas da nossa essência do feminino, da nossa essência feminina, do se colocar sim em prioridade. A gente sempre acha que eu em prioridade estou sendo egoísta. Eu em prioridade estou depreciando alguém que não está recebendo algo de mim. E fui fazer terapia. Aí, pô, o que faltava acontecer, aconteceu. Porque como tudo, inclusive quando nós meditamos, nós acessamos o quê? Nossas sombras também. E ninguém tá afim, a gente não tá muito afim de olhar para as nossas sombras, né? Dói, né? Saber que a gente tem um monte de coisa lá guardada. Que eu repito padrões porque eu também tenho, né? Essa parte escurinha em mim. E eu fui lidar com isso também na terapia. Então, aqui eu estou resumindo, bem resumidão, mas foram muitos anos da minha vida. E depois que eu fui fazer terapia, eu percebi quanta dificuldade eu tinha de falar de mim. E até hoje, outro dia, minha amiga Gislene, que tá aqui, foi lá na minha casa com uma outra amiga, e elas falaram. E você, Tati? Eu tudo bem. Mas e aí, continua contando ela. Tem, distrair isso é um lugar de proteção. Eu não sei o que que eu vou ficar falando. Tá tudo bem, gente. Às vezes tinha um monte de coisa para falar, mas eu não estava e nunca estive habituada a falar. E eu ainda brinquei, eu sou uma boa ouvinte, sou ótimo ouvinte. Terapeuta escuta bem que é uma beleza. Não perde nenhuma vírgula. Mas na terapia eu aprendi a falar. E falar coisas que eu tinha vergonha de falar em voz alta, coisas que eu achava ridícula, infantil, sei lá, vexatória, boba. Mas nada sobre nós é bobo, nada. É importante porque é sobre você, né? E aí, ter esse espaço de fala que juntou com a compreensão do espiritual, que juntou com o mundo do campo energético que a gente acessa, que juntou com meditar, ter um minuto, um tempo em mim, conexão com a natureza, com outras pessoas, eu pude entender a dimensão
que é a complexidade das pessoas, né? Eu não atendo só mulheres, mas quem procura geralmente terapia são mais mulheres, muito mais mulheres. Os homens também. Eles fogem um pouquinho dessa, né, dessa conversa, mas quando dói bastante, eles vêm também. E eu hoje, assim, observo as mulheres que me procuram, eu tenho muitas pacientes mulheres, né? Quanto falar faz bem, quanto se entender faz bem, quanto sair do automático e perceber que eu estou extrapolando um limite, né? A Adriana falou uma coisa também que eu acredito tanto, que é a palavra cria, né? Então, o que você fala tem muito poder. E também isso é uma coisa que ninguém fica falando pra gente, né? Então, a sua fala vira realidade. Então, não é só falar. Quando a gente se expõe, você joga para o mundo o que você está sentindo. Está, amor. É diferente de falar num lugar onde a pessoa te acolhe, tem manejo, sabe o que fazer com a tua fala, né? A sua palavra cria a sua realidade. Só que se eu esparramo essa realidade, como eu falo, ao léu, isso se perde. E outras camadas de outras pessoas estão fomentando o que eu não queria que tivesse força. Então a gente tem que ser muito cuidadosa no se expor. Tá tudo bem se expor com uma amiga, desde que você considere ela madura, segura, assertiva, para te escutar, né? Aqui não é só sobre terapia. E, inclusive, uma das coisas que eu falo é: tenham conexões com mulheres. É tão rico, né? Não precisa ter 50 amigas, mas tenham mulheres ao lado, sabe? Tenham mulheres que possam te ouvir, que emprestam um ombro. Às vezes ela não vai nem saber o que falar. Fala, amiga, eu nem sei o que te dizer, mas chora aqui. Tenho dois ombros para te emprestar. Como eu fiquei sem amigas, né? Como eu falei, construí tudo que eu tenho muito orgulho de falar isso. Uma nova profissão, um novo nicho de pessoas ao meu redor, novos amigos, novos lugares, novas conexões. Eu realmente sei o que é não ter. Por isso que eu falo isso com tanto entusiasmo, sabe? Façam conexões, busquem esse lugar. A terapia é maravilhoso, permite, em algum momento, é, estar neste lugar, porque ali a gente se expõe, né? Você tá assim, no brinco a gente tá pelado na terapia. Quando você aceita o processo, né? Porque, claro, que no começo a gente vai soltando de pouquinho. Ai, hoje eu acho que eu vou dar coragem, eu vou falar tal coisa. Mas quando você se entrega mesmo, porque se o profissional que está ali for um bom profissional, ele não vai te julgar, né? Ele não está ali para saber da tua vida. Ele está ali para tentar te mostrar caminhos, opções, né? De ficar mais leve, de ficar mais bonito. Então, falei aqui de perdas, né? De abuso. Abuso, muito bom, muito importante falar. Ah, não está acontecendo comigo, mas pode acontecer com alguém do seu lado. Eu não apanhava, mas eu sofri um certo abuso todos os dias, verbal. Era tão agressivo que quando isso abriu para mim, eu falei, meu Deus, quando isso começou, eu não sabia nem dizer. E aí começa aquele mergulho de retorno ao passado, onde minha mãe também aceitava muita coisa que eu aceitava. As minhas irmãs estavam vivendo coisas que minha mãe e minha avó viveram. Então, olha que repetição. Isso vai num ciclo geracional, porque aquilo está normalizado, né? Mandar calar a boca no meio de todo mundo, mesmo que sozinho, né, gente? Tem coisas que. Enfim, então, acho que a minha fala aqui, eu sei que quando fala de terapia, a gente sempre traz coisas mais pesadinhas, né? Não é tão leve como o mantra, mas acho que o pedido, assim, se eu puder dividir com vocês algo, estejam realmente, que é aquele que está em cima, sejam conectadas com mulheres, estejam atentas às mulheres que vocês convivem. Então, uma das meninas aqui que eu sei que tem filhas, né? Quando algo nos incomoda, seja em que âmbito for, a gente percebe, porque como a Adriana falou, nós temos uma sensibilidade nata feminina. A gente tem um perceber diferente. Você nota quando um filho, quando uma colega tá diferente, tá estranha, e você mesmo. Então, assim, busquem este feminino até com acolhimento. Se puderem, né, venham conhecer a Tise, é muito bonito, é um momento que você permite que isso se desfaça num âmbito ainda maior do que o psíquico. E acho que é isso. Então, estou muito feliz de estar aqui,
dividi um pouquinho da minha história, falei um pouquinho do meu trabalho. Depois, se alguém quiser me fazer perguntas e fazer uma troca aqui comigo, estou super aberta a vocês. Muito obrigada. Luciane. Depois é a Bianca. Então, chama de TIP. terapia integrativa somática e emocional. É difícil. Somática emocional. Aqui na linha que é assim, o corpo, né? Físico, e aqui é uma festa, não tem mente, tem ideia. Não é sobre isso, mas é uma festa num lugar onde tem registro de várias coisas que nós não elaboramos, porque está tudo recalcado no inconsciente, que está falando tá, naquele universo que a gente Boa noite, meninas. Meu nome é Luciane Lemos, para quem não me conhece. E eu brinco que é a yoga que me encontrou, né, há algum tempo, aliás, começando, né, há 25 anos atrás, a primeira prática de yoga que eu fiz na vida foi aqui, em Paraíba, Kundalini. Fiz por um bom tempo, assim, um ano. Eu lembro que a primeira aula eu saí assim, apaixonada. Falei, meu Deus, nunca tinha ouvido falar de yoga. E muito legal, tanto tempo depois, né, num caminho que eu nunca imaginei trilhar, porque eu sou publicitária, trabalho com marketing há 30 anos. E a yoga, assim como outras práticas, foi uma busca de autoconhecimento. Eu vinha nesse momento, desde 2018, eu fiz curso de Mindfulness, que é um tipo de meditação também. Eu fui fazer Reiki, né? Eu sou mestre em Reiki, que também é uma terapia energética, um pouco diferente da TISE, mas nessa linha de alinhamento energético, de olhar para o nosso corpo sutil, né? E depois foi o yoga, que aí eu já vinha praticando, pratiquei muitas linhas sobre isso, até que eu vou falar um pouquinho aqui. E quando eu conheci a Vinyasa, que eu estava sempre no mesmo estúdio praticando, eles abriram um curso lá e eu fiquei muito tocada em fazer. Só que era um chamado pela filosofia, né, do yoga, que acaba sendo assim riquíssima, riquíssima. E que não é um conteúdo que você vai achar no Google, que você vai achar na internet, que você vai achar num livro. E aquilo me despertava muito interesse, né? Enfim, depois de muito pensar, avaliar tudo, custo-benefício, eu acabei ganhando de presente do meu marido o curso. E fui fazer o curso de yoga. Como eu estava fazendo meus outros cursos, é um momento de autoconhecimento, de mais uma ferramenta, de aprimorar minha própria prática, né? E aí no começo fiquei um pouco assustada, falei, gente, isso aqui é uma faculdade. Tinha muita coisa para estudar, tinha trabalho, tinha aula à noite, tinha aula de fim de semana. Meu Deus, que loucura! Eu não imaginava que era tanto conteúdo, né? Que era tão profundo. E fui me apaixonando cada vez mais. Mas até o final do meu curso, eu não me imaginava dando aulas, né? Não, não tem nada a ver. E não é sobre isso, tal. E aí no estágio, que a gente faz um estágio bem longo também, já assim na terceira aula, eu falei, opa, acontece algo aqui. Que é muito maravilhoso também poder distribuir esse conhecimento, né? Então eu trouxe hoje um pouquinho aqui da história, um pouco da história do yoga, não sei se todos conhecem, que, né, essa prática já tem mais de 5 mil anos, que no início era uma prática basicamente masculina, né? Era totalmente restrita aos homens, de alta casta, principalmente na Índia, e as mulheres eram segregadas, né, desse conhecimento. Por que que isso acontecia? Até anotei algumas coisas que eu achei bem relevantes. Elas eram vistas como inadequadas, na verdade, excluídas dos estudos e das vivências. O conhecimento era passado de geração para geração por homem, né? E muitas vezes o estudante aos pés do mestre ali, absorvendo o conhecimento e aprendendo, né? Porque se acreditava que a yoga exigia uma dedicação de tempo, uma renúncia materialista, que naquele cenário cultura, na época, estava mais disponível aos homens. Essa mudança de paradigma, onde a gente se inclui, onde a yoga foi chegando para o feminino,
tem pouco mais de 100 anos, né, em torno do século XX, ali, início do século XX, com vários ícones ali espalhando esse conhecimento tão rico. A, na linha da Viniata, a gente vê muito a Indra Deva, né, que foi é, primeiro para a China, foi a primeira mulher que conseguiu ser instrutora e distribuir o yoga e colocar, né, que isso era possível também para nós mulheres. A gente até, curiosamente, aqui no Alegre Viver, né, todas as instrutoras são mulheres. E, e à medida que o yoga foi migrando da Ásia para o Ocidente, isso foi se espalhando e foi se transformando nesse yoga moderno que a gente vê hoje, né? Que é onde se encaixam os mestres aqui do Kundalini. E uma coisa que eu acho muito importante trazer, e que, na minha opinião, é o que está popularizando o yoga, tornando esse conhecimento rico, chegando ao maior número de pessoas, é as pessoas conseguirem saber que existem várias linhas, que todas convergem para um único benefício, de autoconhecimento, de autoestudo, de bem-estar, e muito além, né? De acessar uma espiritualidade, a energia da Kundalini, né? A Kundalini Yoga é assim, riquíssima, porque você sente na prática. Eu falo que não é um tipo de prática de yoga que você precisa fazer um mês, 2 meses para você ver o resultado. Você vem, faz uma aula de Kundalini, no final da prática você fala, meu Deus, eu vivi uma experiência aqui, isso é muito rico, né? E quando as pessoas não sabem que existe vários tipos de yoga, o yoga se limita, porque a pessoa tem já uma visão preconcebida, o yoga é muito parado, e fica só lá meditando, o yoga é muito ativo, tem que virar de ponta cabeça, não vou. E não é sobre isso, né? A gente que trabalha com a filosofia do yoga, a gente sabe o quanto tem para entregar, não é performance, é presença, né? As posturas, os asanas vieram muito tempo depois. O início do yoga era sobre sentar e meditar. Mas quando isso se expandiu na nossa cultura, quem que conseguiria chegar aqui, sentar pleno e meditar com a mente? Então é onde existem as práticas, os mantras, os crias, para te trazer para um centramento, você conseguir ir entrando nesse processo mais de conexão com você mesmo, né? Então, hoje quando eu recebo um aluno, no final da aula eu falo, olha, você gostou? Seja sincero. Porque se você não gostou, você vai me falar do que você não gostou. Eu não gosto porque o vinyasa acaba, né, se movimenta o tempo inteiro. Eu falo que é uma meditação em movimento, onde guiada pela respiração, você entra de uma postura a outra, de uma postura a outra, e no final de uma hora você tirou a sua mente, o seu ego do comando, e ficou numa meditação em movimento, em profunda conexão. Então, às vezes você tem uns insights, né? E se a pessoa fala assim, não, isso para mim não era isso que eu imaginava do yoga. O que você imaginava do yoga? Eu achei que era uma prática onde eu ia fazer mais pranayamas, então você tem que tratar o yin. Olha, eu achei muito agitado, faz um hatha yoga. Então existem tantos tipos de yoga e algum tipo de yoga vai te conquistar, né? Pela riqueza que tem. E foi o yoga que me achou. O yoga já me curou de várias coisas. É um pouco sério falar isso, mas é verdade, né? Os pranayamas, que são as técnicas respiratórias da prática, são incríveis, sabe? Assim, você está num dia ansioso, eu lembro das aulas aqui na Kundalini. Essa sequência de pranayama, se você está numa questão gástrica, você senta lá. Então, assim, é uma medicina natural, né? Yoga é muita coisa. E assim, hoje o meu sonho é levar o yoga para o maior número de pessoas, tornar acessível. Aqui entre nós dá para falar, isso é diferente de um yoga dado em academia, porque é um outro tipo de movimento, né? Quero dizer que seja bom ou ruim, mas assim, é uma aula curtinha, onde eles vão focar na performance, nas posturas, e não envolve tudo que tem de tão rico para mostrar, né? E então, assim, eu quero deixar até um convite para todas que estão aqui, que venham fazer as aulas. Tem uma grade enorme de horários de Kundalini. Eu tenho um horário aqui, por enquanto, de Vinyasa Flor. São linhas diferentes com o mesmo objetivo, e se complementam, né? Muitas vezes você pode vir aqui e falar, olha, eu vou fazer minha aluna de Vinyasa junto.
Ju, vem fazer uma aula de Kundalini. E aí ela vai sentir num dia, ó, como que eu estou hoje? Ah, não, hoje eu estou precisando de uma aula aqui. E é assim que o yoga de verdade vai conseguir ter essa comunidade, né? E eu acho muito importante falar isso num círculo assim de mulheres, porque nós estamos tão desconectados de nós, né? Com hábitos tão contrários ao que a gente está falando sobre yoga, que eu falo que praticar yoga é um ato de rebeldia, né? Porque hoje a gente se habituou a andar com uma garrafa porque a gente não pausa para beber água, né? Então, por exemplo, eu trabalho uma das posturas, que é o Balasana, que é uma postura de relaxamento. Eu falo, gente, para mim essa é a principal postura. Você fez ela hoje, está ótimo. Pausa. Você tem direito à pausa, né? Você tem essa autonomia. Por que não? Por que que a gente segue exaustas, né? Se atropelando, desconectadas, né? Então, o yoga é isso, é sobre conexão, é sobre esse círculo aqui que não existiria se não fosse um centro de yoga promovendo, movimentando, né, unindo mulheres para ouvir mulheres falando. Então é sobre isso. Queria deixar um pouquinho dessa mensagem para vocês e que vocês venham para cá, venham conhecer as aulas, venham praticar, que vocês vão sentir os benefícios já no primeiro dia. Obrigada. Agora é a Bia. Boa noite a todas. Meu nome é Bianca, eu sou formada em filosofia e trabalho com aconselhamento filosófico e meditação. A filosofia, porque como terapia, ela proporciona um espaço de reflexão, né, de reconstrução de sentido, lembrando que todos somos seres únicos, né, e cada um vivendo a sua individualidade, né? Então, não dá para colocar todo mundo dentro da mesma caixinha e a filosofia ela tem esse papel, né? E a meditação, que dentro da terapia também é muito mais do que só uma prática de relaxamento, né? Ela é uma ferramenta muito poderosa, assim, de autoconhecimento, de autopercepção, de te proporcionar um distanciamento e fazer com que você se torne observadora da sua vida, para a partir disso fazer escolhas mais conscientes, né? E, assim, muitos outros benefícios que a gente poderia ficar até amanhã listando, né? Que a meditação proporciona fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Como a Tati falou, somos uma tríade e a gente precisa de cuidar de todos esses corpos, né? Mas o objetivo do nosso encontro hoje não é esse. Estamos aqui para falar sobre mulheres, sobre as delícias, as dores e as delícias, né, de viver o feminino, né? Ao longo da nossa trajetória dentro da humanidade, tivemos grandes conquistas, né? A mulher vem conquistando cada vez mais, mas se a gente pensar até historicamente, nós saímos de um lugar pequenininhas e hoje, assim, conquistamos muito, né? Mas o ponto e eu acho que é onde a filosofia toca, é trazer reflexões e trazer questionamentos do tipo, se eu realmente estou vivendo a vida que eu escolhi e que eu sonhei para mim, ou estou só respondendo expectativas, né? Se Aliás, o que que eu sonho para mim, né? Eu acho que essa é a pergunta. Dentro da minha individualidade, fora dos papéis sociais, fora do que foi imposto, que muitas vezes nem foi definido por nós, né? A filosofia, ela sempre vai partir de um ponto de talvez fazer uma autocrítica, de se perguntar, né, se realmente é essa vida que eu quero viver, né? Mas o que acontece é que existem muitos ruídos, né? Nós estamos sendo atravessados o tempo todo por inúmeros fatores, né? Cultura, família, uma série de coisas, né? E isso gera muita cobrança, cobrança às vezes cobranças internas e externas também, muitas demandas, muita expectativa em cima de tudo isso, né?
E aí, às vezes, fica difícil da gente lembrar do nosso potencial de criação, né? Porque eu acho que, em essência, a mulher é isso, ela tem essa potência, ela vive essa potência criadora, né? Nós somos muito mais sensitivas, nós somos muito mais intuitivas, a gente percebe coisas que, às vezes, passa despercebido pelos homens, né? Então, eu acho que é sempre sobre esse resgate, né? Resgatar essa essência. Então, eu acho que encontros assim, o objetivo é nos lembrar, né, dessa força, dizer que existem caminhos possíveis, né, e que a filosofia e a meditação pode ser um caminho possível, assim como o yoga, assim como a psicanálise, a arte, a dança, né, existem muitos caminhos, a gente só precisa se identificar com o que é para nós, né, e sair desse, porque todos com o seu objetivo em comum, que é te tirar do automático, né? Te trazer para te proporcionar presença mesmo, né? Escolhas conscientes, eu acho que é sobre isso. E se perguntar, né? Se eu estou feliz com quem eu me tornei, se é essa vida que eu quero para mim. Porque a partir do momento que a gente começa a se questionar, é onde a gente começa a entender que existem padrões. Eu acho que todas as terapias vão falar sobre isso, porque a humanidade toda está repetindo padrões, né? A gente está aí caminhando, possivelmente, por uma terceira guerra mundial, né? Com toda, com tudo que a gente tem disposto de ferramenta, né? Então, ainda a gente está nesse patamar. E eu acredito que de todos esses caminhos possíveis, esse tipo de movimento, de estar com outras mulheres, de se reconectar com outras mulheres, conhecer histórias, né? Como a gente está conhecendo aqui a história das meninas, conhecer suas dores também, entender suas inseguranças, que muitas vezes também são as nossas, né? E eu acho que eu considero esse um dos caminhos mais importantes, né? Eu reforço o que a Tati falou, estejam com outras mulheres, né? Eu acho que a gente tem uma energia que é muito poderosa, é algo diferente, né? E a meditação, as terapias, elas vêm para potencializar isso, tudo de lindo que a gente tem, né? Eu sou muito fã de nós mulheres. Eu sou muito fã de nós mulheres. Eu me orgulho muito, assim, eu agradeço muito por ter vindo mulher, assim, nessa vida e poder viver essas experiências, assim, todos esses desafios, né? E quem sabe, assim, todas nós reunidas, vibrando essa super energia que nós temos, a gente alcança aquela paz, né, Laís? Aquela tão sonhada. Então, gente, essa é a minha mensagem para vocês. E eu desejo de todo o meu coração que vocês tenham um reencontro lindo com vocês mesmos. É isso que eu queria dizer. Agora mesmo. Boa noite a todos. Eu sou Milena. É, é muito bom estar aqui com tantas mulheres. A gente sente, né, nos momentos de meditação, em que a gente está se escutando também, né, as nossas vozes juntas. Eu acho que é isso que faz sentido, né? Também a gente se reconhecer e nas histórias, né, de cada uma aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa, né, que conversando. Nossa, eu também tenho esse sentimento, eu compartilho disso. E hoje eu trabalho aqui, né, com as aulas de yoga. Iniciei aqui criança, então é um espaço que eu me sinto muito em casa, né, com a minha mãe, a Adriana. Então, foi minha primeira professora como mãe e como também como professora de yoga. Que privilégio, hein? Um privilégio. Tá anos na frente. Minha segunda professora, Laís, né? Também nessa formação é muito gratificante estar aqui, muito especial com todas vocês. E trabalho com crianças também, meninas, meninos, adultos, mulheres, e é muito apaixonante, né? Você trabalhar com algo
que você sente, você vê o florescimento, né? E isso é uma potência muito grande. Isso está num dos pilares, né, do nosso desenvolvimento enquanto mulheres Shakti, né, que é o ensinar. Ensinar para continuarmos criando, né? Criar para que a gente tenha, a gente, quando a gente fala em criação, né, muitas vezes a gente se limita somente à criação de um ser humano. Não, nós criamos os nossos ambientes, a gente cria com as nossas ações, a gente consegue trazer, manifestar, né, a nossa criação no mundo, quando a gente se coloca no mundo. E o que é o ser mulher, né, que não seja se colocar o tempo todo, né? A gente precisa resgatar essa força e nos colocar, né? Então, vou falar um pouquinho hoje sobre a líder Shakti, né? Mulheres líderes. E eu acho que todo mundo aqui é e conhece uma também, né? E tem no seu convívio também. A gente precisa, para ser uma líder, né? Nessa era de Aquário, estabelecer uma comunicação clara, uma comunicação consciente, porque uma comunicação ela não é só falar, ela não é só, ela é tocar, é conversar com o coração da outra pessoa e fazer com que aquela pessoa entenda o que você realmente quer dizer. Isso é tão difícil às vezes, né? Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende completamente, ela fala assim, não, mas não é isso que eu quis dizer, né? Então, essa clareza de comunicação, o que eu quero falar, como eu quero falar, como essa pessoa vai receber nesse momento que eu estou falando, né? As mulheres também têm a característica da inclusão, né? Igual nós estamos hoje em roda, né? Compartilhando saberes, né? Sem ser algo, eu sei, eu vou falar sobre isso, porque esse assunto. E a gente tem essa capacidade de ouvir experiências, ouvir opiniões, agrupar essas opiniões e criar algo novo a partir daí, né? Isso é muito do ser mulher, isso é muito nosso, né? De estarmos abertas, estarmos presentes e em contato umas com as outras. Então, também é uma das características da líder Shakti. Outra coisa, que também é algo que a gente sente, né? É a coragem, agir com o coração, né? Coragem, colocar em movimento, sair da zona de conforto. Tem uma amiga que ela brinca, ela fala assim, eu não sei o que é essa zona de conforto. Todo mundo fala, sai da zona de conforto. Eu nunca cheguei, né? Porque é sempre uma coisa acontecendo, né? E a gente se colocando em situações, porque a gente está se movimentando, né? Sempre que a gente busca coisas novas, a gente vai se deparar a gente vai precisar ter coragem para assumir esse novo lugar. E hoje eu vou compartilhar uma postura, então peço para que vocês se coloquem de pé, meninas aí de casa também, vamos abrir um espaço, movimentar um pouquinho as pernas. Lembrem-se que vocês estão à vontade, vocês, a qualquer momento, podem se levantar, esticar o corpo pede, conversa com a gente o tempo todo, então façam, né? Sempre, quando a gente fala em desenvolver a consciência, essa consciência também, ó, agora é minha hora de ficar em pé, de movimentar, esticar, façam o que é à vontade. Essa postura é a postura do arqueiro e ela é a metáfora, né, da mulher Shakti, da liderança Shakti que somos. Vamos iniciar. Vou mostrar de frente e depois de lado, para ficar fácil e visível para todo mundo. Deixa os teus pés bem enraizados no chão. Sente, levanta os dedinhos dos pés e sente um triângulo de apoio. Embaixo do dedão, um ponto. Embaixo do dedinho, outro ponto. E nos calcanhares, outro ponto. Um triângulo. Enraiza os teus pés. Traz teus dedos em contato com o chão. Vamos dar um passo grandão com a perna direita à frente. Pé esquerdo, ele fica um pouquinho voltado para a diagonal e o calcanhar ele fica apoiado no chão. Dobra o teu joelho direito à frente. Estica teu braço direito. Põe a pontinha dos dedos tocando as almofadinhas das suas mãos, polegar fica apontado lá para cima. Como se fosse um alvo.
Imagina que você está segurando agora um arco e você vai puxar a corda desse arco, abrindo. Mantenha essa mão próxima aqui ao coração. Olha lá por cima do dedo. Inspira profundo. Esse. Continua. Inspiração e expiração pelas narinas. Essa é uma postura que nos traz coragem. Olha lá para frente. Com intenção. Os pés enraizados, terra. A tua intenção lá na frente. Uma flecha que você sabe para onde você vai direcionar. Se você sentiu que tua corda está frouxinha, puxa de novo. Abre, traz bem perto do coração. Inspira profundo. Expira. Mais um pouquinho. Expira. Última vez, inspira pelas narinas. Expira. Solta o ar e dá um passo para frente. Solta um pouquinho. Solta os ombros. Percebe a lateral direita em comparação com a lateral esquerda? É nítido. Solta, solta. Vamos fazer mais coragem, nos imbuir de mais coragem. Outro lado, agora enraizados. Raiza os teus pés. Coloca o pé direito agora enraizado no chão e um passo largo à frente. Esse passo ele acompanha a linha do teu ombro. Dobra o teu joelho à frente. Deixa o teu corpo alinhado. Braço esquerdo. Dobra a pontinha dos teus dedos. Deixa o polegar para cima aí. Puxa a corda do teu arco para lançar essa flecha lá na frente. Olha lá para o teu alvo. Mantém o cotovelo direito também na linha do teu ombro direito. Sustenta. Inspiração profunda. Expiração completa. Sustenta. Pés enraizados. Inspira profundo. Expira. Sentiu que a cordinha está frouxa? Puxa de novo. Não fecha a área peitoral. Abre. Traz tua comunicação, a tua intenção, o teu coração. E solta a flecha. Não vai cair. Movimenta, solta, solta, solta os teus ombros. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. A metáfora que traduz tudo o que nós precisamos ser nessa era, né? Uma comunicação clara, feita com o coração, que acessa a todos, né? Que tem esse sentimento, né? De eu entendi essa comunicação, eu estou aberta a essa comunicação. Essa questão do alinhamento, né? Quando a gente se alinha nessa postura, a gente lembra que a gente está entre terra e céu, né? E entre terra e céu a gente conecta, a gente é instrumento de conexão. E é isso, coragem. Muitas coragem. Sinto também que precisa de coragem, um minutinho para um lado, um minutinho para o outro, e vai. Eu acho que tinha que ser a postura de acordar, né? Você acordou, Já vai querer. Tá bom. Muito obrigada a todas. Agora chegou a sua vez. Obrigada. Peguei uma listinha. Vou dar uma pausinha para beber água. Eu estava morrendo de sede. Eu fiz só metade do arquivo. Tem água ainda aí? Tem. Bom, vou me apresentar aqui, né? Sou Laís. Eu fundei esse
esse espaço, né, há 30 anos, né? A Adri já está comigo há 29, né? Quase que é. E a Milena vai renovar, né? Porque eu 70 a mais, né? Tá, tem que renovar. E é como a Luciane falou, né? O yoga também entrou na minha vida, assim, antes de ser professora, né? Entrou através de uma depressão, né? Aí fui fazer o yoga, fiz a terapia, me ajudou muito, né? Depois eu achava que faltava alguma coisa, né? Então eu encontrei essa alguma coisa que faltava justamente no yoga. Quis fazer os cursos de formação, então fiz um curso de Hatha Yoga, fiz o curso de Kundalini Yoga. Mas Kundalini Yoga sempre assim, sempre tocou aqui a harpa do meu coração, né? Então, a pouco, eu fui deixando. Hoje eu não sou nem capaz de dar uma aula de Hatha Yoga, com certeza, né? Mas é importante a fala dela, porque às vezes a gente, eu e minha irmã começamos o caminho junto, ela foi para o outro lado e eu para o outro, né? E ambas praticando yoga e encontrando no yoga todas as coisas boas, né? Que a gente encontra aqui, né? Meu marido que sabe, né? Eu falo, se não fosse yoga, ia ser outra pessoa. Até hoje. Hã? Você nem aguentaria ele até hoje. Seria outra pessoa, né? Eu sempre falo, agradece na embaixo, hein? Agradece porque, né, a vida melhora muito, né? Essa percepção que a gente tem da gente, mesmo das nossas sombras, né? A gente sabe lidar melhor com elas. Bom, eu já falei que é uma delícia estar com vocês aqui e eu vou continuar o tema da Milena, tá? Porque nós estamos num período de transição, né, de eras, nós saímos da era de peixe, que é a era do terceiro chakra, a era do egoísmo, e estamos entrando na era de aquário, que é a era do quarto chakra, a era do coração. Só que a gente olha e fala, onde que está isso? Onde? Mas é natural, né, da mudança de eras, que tem padrões que não querem se transformar, né? Por isso que nós temos o grande Shiva, né? O Shiva, eles falam, o destruidor. Não é destruidor, ele está movendo por trás de uma coisa que é um status quo para uma coisa nova, né? E, mas eu acredito que essa era de Aquários, que é a era do quarto chakra, portanto, uma era de amor, ela tem que ter mulheres no comando, porque a nossa sensibilidade aos chakras superiores é maior. E toda experiência histórica de homens no comando, desculpem, Araque, não era para você estar aí, hein? Toda essa experiência de homens no comando está levando o mundo a um caos, né? É um absurdo. No século XXI, a gente ter esse monte de guerra, gente. É um absurdo, né? A gente pensa em termos de humanidade, é um absurdo, né? Então, quem sabe, né? Se, como a Milena falou, né? A Shakti entrarem aí, e eu acredito que o mundo vai ser mais em paz. E o que eu queria falar é justamente sobre isso mesmo, é sobre essa imagem aqui, né? Vocês não vão ver a imagem, tá vendo aí? Tá dando para ver. A imagem estão vendo aqui a imagem? Essa seria Durga, né? Que é o lado feminino do Shiva. Nós estamos falando do Shiva destruidor. Milena falou sobre coragem, né? E a Libágia falava assim: que homem que entraria assim, calvagariam um tigre? Nenhum, né? Só uma mulher com a coragem para incorporar, né, essa montaria no tigre ou no leão. Às vezes aparece como um leão. Essa Durga, porque na mitologia hindu, né, eles aparecem às vezes de formas diferentes. Ela chama Ashtabhuja, porque ela tem 8 braços, tá? E ela representa coragem, né? Ela tem algumas armas, que a história é a seguinte: tinha um demônio que rezava muito e pedia que fosse imortalidade. Ele rezou tanto com o dia Brahma, né? Que na mitologia hindu nós temos o Brahma, que é o criador,
O Vishnu é aquele que mantém a ordem, né? Porque o mundo precisa de uma estrutura, né? E o Shiva vem, né, e destrói, né? Então, o Brahma é o criador e esse demônio, ele queria a imortalidade, resultando que um dia o Brahma falou, tá lá, deu a imortalidade para ele. Só que ele começou, com o poder que ele tinha, a destruir tudo, né? Parece que tem algumas histórias modernas, né? Assim, ele destruir tudo. E queria destruir os deuses também. Então, eles falaram, como nós vamos resolver isso? Bom, então, eles criaram uma incorporação feminina e cada um deu a essa incorporação um poder que ele tinha, né? Então, a gente vê, por exemplo, as armas, então, elas representam, e ela acabou conseguindo vencer esse demônio, né? Essas armas representam para nós a nossa capacidade que nós temos de eliminar, de lutar contra a negatividade, tá? Então, essa é a força que nós, como Durga, como Ashtabhuja, nós temos, tá? Lutar contra a negatividade, né? Vocês já falaram tanto hoje sobre fala, né? A nossa negatividade, às vezes, é muito dirigida a nós e coloca a gente para baixo, porque nós já temos esse peso cultural, né, da mulher ser inferior, né? Então, tinha aquele mais bonzinho que falava assim, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ela era atrás escondido do homem, né? Então, né? Eram os mais bonzinhos, né? É, é, então, assim, as armas são para combater a negatividade, tem a força do feminino, né, da flor de lótus, e tem também, às vezes, aparece um jarro, né, onde ela derrama essas bênçãos sobre nós. Então, o nosso mestre, ele ensinava muito sobre Ashtabhuja, e ele falava muito sobre esse poder que nós temos como mulheres, né, de incorporar muita coisa, muito poder dentro. E que cada um de nós, lógico que nós temos outros aspectos dentro de nós, mas nós temos que aprender a ser uma Ashtabhuja. Então, ter essa coragem, essa coisa de lutar contra a negatividade, né? De ter a coragem de andar em cima de um tigre. Então, que a nossa oração seja que cada uma das mulheres possa incorporar, né, que é o que a Eliana falou também, esse lado líder, porque nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando acreditar nisso, né, e, e seguir em frente, né? E tem aquela historinha que eu contei outro dia, né, para vocês, né, que ela chegou para o sábio e queria ser um sábio. E a mulher chegou para o sábio, eu quero ser um sábio, eu quero ser sua discípula para me tornar um sábio. E ele morreu de rir. Falou, mulher, você cria sábios. Você não vai ser sábio, você cria sábios. Então, é isso que a gente tem que acreditar, né? Que nós somos criadoras e podemos criar um mundo melhor. Então, diz que quando ela conquistou esse demônio, o mundo ficou em paz, né? O mundo ficou em paz. E, então, é isso que eu estou falando para vocês. Cada um de nós, onde nós estamos, nós temos que liderar, né? E, como a gente também já falou, né, em outras conversas, né, o homem está ajudando, porque ele está descobrindo. Tem muitos homens que estão descobrindo um lado feminino mais sensível, e vai nos apoiar nisso, né? Que a gente possa ir para frente. Então, cada vez mais ocupando posições e permitindo, então, alcançar o mundo de paz, como foi o que ocorreu quando a Durga venceu o demônio, né? E aí ela disse que iria sempre abençoar o mundo com fartura, e ela também, então, é considerada a divina mãe, né?
quando a gente faz o mantra Ma, a gente está chamando a Mãe Divina, né? Que é uma parte de nós também, tá? No Kundalini Yoga, a gente chama isso, essa força feminina, Adi Shakti. Adi quer dizer início, Shakti, essa força feminina de criação. Então, agora nós vamos fazer uma meditação usando um mantra que é muito bom para as mulheres, que a gente chama o Kundalini Bhakti Mantra. Eu vou passar para vocês mais uma palestra, depois nós vamos começar para fazer um tipo de meditação que chama comunicação celestial, que é muito relaxante. Aí, onde você quer, clica de novo e fazer você. Aí, vai melhor. Tá melhor. Mas eu acho que não dá, né? Vou lá para o fundo de gente. Obrigada, Nath. Eu vou colocar um pouquinho a música, só para vocês se familiarizarem com o mantra. Adi Shakti é um poder criativo feminino. Você vai repetir 3 vezes. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti. Namo, Namo, que é reverenciar, né? Sarabhi Shakti, né? É o poder e a energia que nos rodeiam, o Sarabhi Shakti, né? Então, sempre a gente traduz assim, reverencia o poder primordial, aquele que criou tudo, Sarabhi Shakti, inclino-me ao poder e energia que nos rodeiam, Pritam Bhagavati, a tudo que foi criado por Deus, e Kundalini, Mata Shakti, Namo Namo, inclino ao poder criativo da Kundalini, o poder da Mãe Divina. Tá? Vocês vão encontrar aí, ó, esse mantra devocional invoca o poder criativo primário, que é manifestado através do feminino. Ele invoca o poder da Mãe. Ele nos libera das inseguranças que bloqueiam as nossas ações. Né? Eu vou colocar o mantra primeiro, para vocês acostumarem um pouquinho com ele, e depois a gente vai fazer a meditação. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo
Pratham Bhagavati Namo Namo Kundalini Mata Shakti Namo Namo Adi Shakti Namo Namo Sarva Shakti Namo Namo Pratham Bhagavati Namo Namo Mata Shakti, Namo, Namo. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer o que a gente chama de comunicação celestial. É um tipo de meditação que você pega o mantra e você pode criar movimentos. É uma meditação com movimento, bem criativa, né? Muito usado com crianças, né? E com terceira idade, né? Que é uma coisa alegre, gostosa de fazer, né? Então, nós vamos fazer assim. Vamos começar assim. Adi Shakti. Vamos abrir um pouquinho. Adi Shakti. Adi Shakti. Namo, Namo. Desculpa, o Namo, Namo vai ser aqui, ó. Namo, Namo sempre, tá? Então, vamos de novo. Adi Shakti. Adi Shakti. Adi Shakti. Namo, Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo, Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo. Kundalini, como se fosse uma cobra, né? Mata Shakti, Namo, Namo. Ok? Vamos lá? Se inventar outra, não tem problema, viu? Pode fazer. É livre, a comunicação celestial é livre. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Pratham Bhagavati, Pratham Bhagavati, Pratham Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Namo Namo. Pratham Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Namo Namo. Pratham Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Namo Namo. Pratham Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti,
सर्वशक्ति नमो नमो प्रथम भागवती नमो नमो कुंडलिनी मातशक्ति नमो नमो आदिशक्ति नमो नमो सर्वशक्ति नमो नमो प्रथम भागवती नमो नमो कुंडलिनी मातशक्ति नमो नमो आदिशक्ति नमो नमो सर्वशक्ति नमो नमो प्रथम भागवती नमो नमो कुंडलिनी मातशक्ति नमो नमो आदिशक्ति नमो नमो सर्वशक्ति नमो नमो प्रथम भागवती नमो नमो कुंडलिनी मातशक्ति नमो नमो आदिशक्ति नमो नमो सर्वशक्ति नमो नमो प्रथम भागवती नमो नमो कुंडलिनी मातशक्ति नमो नमो आदिशक्ति नमो नमो सर्वशक्ति नमो नमो प्रथम भागवती नमो नमो कुंडलिनी मातशक्ति नमो नमो Inhala profundo, suspenda a respiração por alguns momentos. Exale, fique em silêncio, tenta incorporar em você tudo isso que nós vivenciamos, o poder criador, o poder de saber que temos as duas polaridades, que podemos trabalhar com elas em conjunto, o poder da compaixão, da inclusão, né? O poder da consciência. Devagarzinho abre os olhos. E é isso que a gente queria passar para vocês, tá? Acredito em vocês, mulheres.